Queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Atos. Nós estamos estudando este livro. E o resumo do livro de Atos está no versículo 8 do capítulo 1, que diz que vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E em cima deste versículo, em cima dessa verdade, todo o livro está sendo construído. Então, no capítulo 2, vai receber o poder. A igreja de Cristo, o povo reunido, vai receber o poder para, a partir então, de capítulo 3, 4 e 5 em diante, evidenciar este poder, testemunhando deste poder que vai salvar vidas e transformar vidas. Mas o capítulo 2 tem, então, 3 grandes divisões. Ele está dizendo, nos primeiros 11 versículos, qual é o propósito da descida do Espírito Santo. No versículos 12 em diante, até o 40, ele vai dizer do significado dessa descida do Espírito Santo. E hoje, por último, esses últimos versículos do 41 ao 47, ele vai mostrar os resultados da descida do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse texto, nós dividimos as interpretações, alguns acreditando que isso era para aquele momento, era um ato histórico e não se repete mais. Sim, como descida do Espírito Santo para encher a sua igreja, para que ela faça a obra, sim, nesse sentido sim. Mas não quer dizer que este fato não precisa acontecer nas nossas vidas, da presença do Espírito Santo que habita em nós, sendo novamente plenos deste Espírito, como a palavra de Deus diz. No momento da nossa conversão, nós fomos batizados neste Espírito. Mas nós somos bexigas furadas que precisamos ser cheios do Espírito a cada momento. Então hoje nós olhamos aqui para esse texto e ele nos responde o que a presença viva do Espírito Santo produz na igreja dele. O que são resultados, frutos da presença viva de Deus na pessoa do Espírito Santo agindo na vida da igreja. Veja que Deus nunca abandonou a história da humanidade. No Velho Testamento, ele evidenciava a sua presença na pessoa do Pai, mas todos estavam presentes. Na vinda de Jesus nos Evangelhos, evidencia-se claramente Deus sendo encarnado e revelado na pessoa do Filho. Mas todos estavam presentes, o Pai e o Espírito. Mas no Pentecoste, no livro de Atos em diante, é a revelação da presença de Deus através do seu Espírito, da pessoa do Espírito Santo, capacitando essa igreja para a obra do ministério e do evangelho que precisava ser pregado. Então não existe igreja que vai fazer a obra de Cristo se for no seu próprio poder, porque isso será humano e temporário. Vai chegar um momento que essa igreja vai ficar seca e sem poder. Mas quando ela está cheia do Espírito Santo, é natural que estes frutos que estão descritos no capítulo 2, 41 a 47, aconteçam. Então hoje eu gostaria só de ler o texto com você, então se você ficasse com a sua Bíblia aberta. Eu sei que o Emerson vai jogar na tela, mas fica com a sua Bíblia aberta para você ter o costume de olhar para o texto e ver o texto te respondendo as perguntas. Um grande problema nosso é que nós temos um problema de interpretar. A gente lê o versículo e começa a dizer coisas que o texto não está dizendo. Lê o texto e ele vai dizer para nós os resultados da presença viva do Espírito Santo, vai produzir na igreja e através da igreja. O primeiro fruto, o primeiro resultado da presença viva do Espírito Santo numa igreja é que produz salvação.
Nós não podemos olhar para uma igreja e não ver frutos de gente tendo mudança. Não se pode imaginar uma igreja que está vivendo no Espírito Santo, que não conhece gente que está chegando, se convertendo e sendo batizados. Olha lá o que diz o versículo 41. O versículo 41 vai dizer: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Tinha 120 pessoas ouvindo a mensagem. Aliás, desculpa, tinha 120 pessoas orando e perseverando lá nas orações, esperando o Espírito. E de repente, depois do Pentecoste, vem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo enche a sua igreja, aqueles 120, e os capacita a pregar nas línguas daqueles homens que eles não conheciam. E nós já falamos aqui, essas línguas eram línguas conhecidas da época, mas quem estava falando não conhecia, não fez curso de língua instantâneo, e de repente ele está falando numa língua que ele nunca teve acesso, falando das maravilhas de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, a primeira coisa é que esse poder de Deus, a presença viva do Espírito Santo, faz com que gente se arrependa, tenha uma fé focada em Jesus, que leva a uma decisão de uma integração ao corpo de Cristo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E para nós aqui entendermos o que significa isso, nós precisamos olhar com a mentalidade de um judeu. Porque hoje no Brasil, você quer batizar? Eu quero. Eu gosto de Jesus, Jesus gosta de mim. Onde que eu batizo? Para o judeu, representava uma primeira coisa. Ele tinha que mostrar que havia um arrependimento genuíno dos seus pecados e que ele tinha entendido que os animais que ele levava no templo ou no tabernáculo, não sacrificados, não resolvia o problema do pecado dele. Ele tinha que ter a consciência de que ele era pecador e que a substituição não era mais pelos animais, mas por Jesus Cristo, e que ele tinha que assumir os seus pecados. E o arrependimento é exatamente isso. Eu olho para os meus pecados e digo, eu não quero vivê-los, mas não consigo ficar sem eles, porque a minha carne é pecaminosa. Eu preciso de alguém que me livre disso. E o nome dele chama-se Jesus Cristo. Para um judeu, isso era uma mudança de mente, a metanoia, o arrependimento, uma conversão. Não era mais os sacrifícios, não era mais os rituais, não era mais as purificações, mas era agora um arrependimento, um choro genuíno por causa dos seus pecados. E acontece isso lá no Pentecostes. A mensagem foi pregada, e quando a mensagem foi pregada, Jesus Cristo, morto, ressuscitado, ao lado da destra do Pai, arrependei-vos, porque vocês estão no meio de uma geração perversa. Foi essa a mensagem. E eles falam, eu tenho que mudar. Algo aqui está me dizendo que eu sou pecador. E que essa dívida eu tenho que pagar, mas eu não tenho como pagar. Eu preciso de Jesus Cristo, não são mais sacrifícios. Então é interessante que quando você olha Jesus, aparece no cenário Jesus, antes dele vem João Batista. E a mensagem de João Batista é exatamente essa. Ele ficava lá no meio do Rio Jordão e gritando para o povo. Vocês têm que se arrepender. E naquele momento que um judeu tomava essa decisão, ele estava dizendo uma segunda coisa. Eu estou mudando a minha mente, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso de Jesus Cristo. E quando ele diz isso, ele reconhece isso, eles aceitam a mensagem, eles estão aceitando a mensagem que não é mais apenas Yahvé, um Deus único, mas que ele se revela em 3 pessoas, naquela época talvez só em 2, o conceito deles,
que Yahvé tem um filho, e esse filho chama-se Jesus Cristo. Para um judeu fazer isso, ele tinha que estar muito convicto e numa confiança de que aquela mensagem era autêntica e verdadeira. Porque aquela mensagem focada em Jesus, essa fé depositada em Jesus, o arrependimento dos seus pecados, essa fé focada em Jesus levava a uma pública profissão de fé. Ele tinha que confessar a sua fé diante de todos. E isso significava perseguição. Até então, o cristianismo era uma ideia de um braço do judaísmo. Mas neste momento começou a perceber que Jesus Cristo é Deus e que eles precisavam tomar uma decisão pessoal ao lado de Jesus Cristo, morto, ressuscitado e glorificado à destra de Deus Pai. E aí, a decisão de mergulhar nesse corpo de Cristo. Por isso a palavra batismo significa mergulhar. Para nós, talvez, nós não entendíamos muito bem isso. Às vezes a pessoa se mergulha, batiza, mas não há mudança radical de vida. Tudo que ela fazia antes, ela continua fazendo. Não que o batismo tenha poder, nada, mas ele evidencia que houve arrependimento e transformação de vida. Por isso, para um judeu, aceitar a mensagem era mudar todo o seu background de conhecimento. Era dizer, Yahvé tem um filho, e esse filho viveu entre nós. Yahvé é Deus, mas o filho também é Deus. E ele fez maravilhas, e ele ainda está vivo, porque a gente pode perceber isso aqui. E eu o reconheço como Senhor. Entrego a minha vida. Então, o batismo para esses homens era algo muito significativo. O número de pessoas que tomaram essa decisão foi de quase 3.000 pessoas. Nós estamos contando aqui só os homens, viu? Porque mulheres e crianças não eram contadas. Então, pode ser que seja mais, gente. Isso para mostrar o tamanho do impacto da mensagem do Evangelho. 120 está orando. O Espírito Santo os enche. Eles vão falando. E o impacto do Evangelho é na vida dessas pessoas transformação. É como dínamos, é exatamente o que quer dizer poder. É uma dinamite que explode naqueles homens e eles começam a dizer o que eu tenho que fazer. Da mesma forma da mensagem de João Batista, quando ele começa a pregar e os homens começam a dizer o que nós temos que fazer. A mensagem foi pregada e agora precisa de uma decisão. Segunda coisa que tem aqui, que naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso mostra que a qualidade do Evangelho, sim, leva a quantidade, sim. Quando o Evangelho é de qualidade, leva a quantidade de pessoas. O Evangelho foi pregado com ousadia, mas com simplicidade no poder de Deus. O poder de Deus, mas o poder do Evangelho leva a crescimento, sim. Uma terceira verdade é que uma igreja vibrante e acolhedora atrai pessoas para si. Olha o que diz o versículo 47a. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Nós estamos falando de acréscimo de pessoas, nós estamos falando de salvação de vidas. Isso quer dizer que quando o Espírito Santo está agindo na vida da igreja, ela se torna uma igreja viva, vibrante. E ela mostra, evidencia isso, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração. E isso impacta a vida das pessoas, porque eles caem na graça. Talvez na sua Bíblia esteja, e caíam na graça de todo o povo. Na minha versão tem e tendo a simpatia de todo o povo. Esse é um grande princípio da igreja. Não é uma igreja que se preocupa só com apologia, ou seja, a defesa da fé.
E às vezes nós sofremos disso. Eu me lembro do meu tempo de infância, onde eu era de uma igreja batista, e eu me lembro de que o nosso líder, ele sempre se gabava e dizia que a nossa igreja, a igreja batista, era a igreja da Bíblia. Só que eu era criança e eu dormia em todos os cultos. O horário já era cruel, 3 horas da tarde, de domingo. Você imagina, depois da macarronada, você ir para a igreja. Calor do interior do Paraná, sem ventilador. Não dá para ligar sem ventilador, não, sem ar-condicionado. Ligar o ventilador, aqueles de turbinona tão grande, que a voz do, coitado, do líder ficava atrapalhada, então desligava para ele poder falar. Mas era sem vida. Porque o que aquele homem ou aqueles homens falavam estavam simplesmente passando o que a letra da Bíblia dizia. Mas o espírito estava morto. Naquele dia, um homem quase que iletrado levanta-se cheio do Espírito Santo e prega coisas simples. Diz algo que todos nós poderíamos repetir num sermão. Mas o Espírito Santo estava agindo. E essa igreja se tornava vibrante, porque ao ver e sentir a presença do Espírito, reagiam à presença do Espírito adorando a Deus. Adoração é uma reação, é uma resposta às ações de Deus sobre a nossa vida. Quando você percebe a presença de Deus, quando Deus começa a mexer com você, a sua boca começa a abrir, os seus olhos começam a lagrimejar, mas você começa a dizer coisas para Deus, ou agir fazendo coisas para Deus. Adoração é uma resposta, adoração é uma reação. E a reação de pessoas que vão adorando a Deus com as suas vidas é que as outras pessoas de fora começam a ver que há vida no meio daquele povo e se sentem simpatizadas, ou se sentem simpatizantes. Veja, nós estamos falando de um tempo onde o Império Romano já estava oprimindo os cristãos. Havia um pouco de paz, mas já havia um pouco de receio desses tumultos que estavam acontecendo. Mas o povo estava vendo que algo diferente estava acontecendo com aquele povo lá. E queria conhecer. Por isso, a igreja que vibra, que vive o Evangelho, que ainda se emociona pela palavra de Deus, que ainda tem prazer em pregar a palavra de Deus, uma igreja que quando fala da palavra de Deus, isso ainda mexe no coração deles, atrai pessoas. E eu gosto de uma frase, que eu não sei de quem é, mas depois eu posso trazer, que diz que tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. E a tradição é a fé viva dos que já morreram. Eu não defendo cultos em performances. Eu não defendo que para você adorar o Senhor você precisa sair correndo. Eu não defendo nada disso. Eu não defendo cultos gritados. Eu não defendo performances que a gente chama de ações do Espírito Santo. E também não defendo alguns tradicionalismos. Eu não defendo fé morta. Eu defendo fé viva. Eu sou de uma tradição reformada, sou de uma tradição batista, meus pais foram batistas, meus avós foram batistas, eu sou de uma terceira geração batista. Mas eu trago dentro de mim a tradição, uma fé viva dessa história batista, mas não tradicionalismo. Eu trago um prazer pela palavra que os meus pais me ensinaram.
Eu trago um prazer por adorar o Senhor que os meus pais me ensinaram. Eu trago um cuidado com a palavra de Deus que os meus líderes, eles me ensinaram. Isso eu trago. Isso é bom, isso é fé viva. Mas eu entendo que a vibração do corpo é que mostra que ele está vivo. Quanto você pulsa pela palavra. E é por isso que o próximo item é esse. Versículo 42a, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O crescimento dessa igreja estava sendo saudável e natural. Deus acrescentava, versículo 47, dá uma olhadinha lá, Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Deus acrescentava todo dia os que iam sendo salvos. Deus acrescentava. Mas tinha algumas coisas que aconteciam que mostravam o quanto eles estavam vivos, o quanto o Espírito estava agindo neles. Primeiro é a salvação, que a gente já viu, mas o segundo é a produção de uma valorização da palavra de Deus. O quanto a sua vida pulsa quando você se expõe à palavra de Deus e se debruça na palavra de Deus. Quanto você tem prazer em ver os ensinos do Senhor. O quanto você tem prazer em aprender. Ele vai dizer no versículo 42 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa ideia de não só alguém que ouve alguém pregando, alguém falando, mas alguém que se debruça em cima disso. Tem prazer nisso. E aqui eu queria fazer uma observação. Nós estamos estruturando a área de ensino da igreja de tal forma que você seja estimulado a crescer no conhecimento da palavra. Que quando você chega na igreja, seja um novo convertido ou alguém de outras igrejas, e nós temos recebido muitas pessoas de outras igrejas, eu entendo isso como Deus que está fazendo. Eu prezo pela ética pastoral, sou colega e amigo dos pastores da cidade, frequento a Meblu. Não tenho dificuldade de chegar para o pastor e dizer: tem uma ovelha sua que está frequentando a nossa igreja, assim como eles chegam para mim também. Agora, qual é o objetivo com isso? Eu não quero receber pessoas apenas, mas eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que cuida, que discipula e envia. Que ninguém fique parado no nosso meio, mas que o organismo vivo faça essa pessoa pulsar. E uma das coisas que precisa acontecer é que essa pessoa se torne apaixonada por aprender a palavra de Deus. E nós temos duas linhas. A linha de ensino da igreja, que acontece todo domingo às 9 da manhã, e nós estamos estruturando para que isso seja intencionalmente te levando ao crescimento do conhecimento da palavra. Por isso a ideia é que em 2 anos você estudar todo o Velho Testamento, o Novo Testamento e as doutrinas bíblicas importantes, que você seja estimulado a ser treinado na sua liderança e que você seja estimulado a servir com os seus dons. Mas para isso você tem que mergulhar numa linha de ensino. E a outra maneira é o discipulado, que nós estamos estruturando. Tem uma equipe pensando, orando, ouvindo, estudando, para que a gente traga uma proposta de discipulado para a igreja, que leve a igreja ao crescimento, que leve a igreja a ter prazer na palavra de Deus. Esse é um fruto. Essa é uma evidência. Gente que tem solidez da palavra. Gente que não vai ser levada pelo vento de doutrina. Gente que não vai aceitar as coisas dizendo eu acho. Gente que sabe o que crê, porque lê a palavra de Deus. Terceiro fruto, resultado disso,
de uma igreja que está cheia do Espírito Santo é que o Espírito Santo produz uma vida comunitária. Versículo 42b. Então, eles estavam dedicados ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E aqui eu me alegro muito em ver isso, porque este versículo está encaixado. Ô Emerson, coloca a nossa bolacha lá. Esse versículo está encaixado exatamente na proposta da nossa igreja, na missão da nossa igreja, que é cuidar de pessoas, ensinar pessoas e testemunhar e ter a missão com pessoas através de relacionamento, serviço e oração. Comunhão, que está dizendo aqui, é exatamente a ideia de relacionamento. É gente que anda, se relaciona e tem algo em comum com outra pessoa. Comunhão, algo em comum. Comunhão, algo que eu compartilho. Então, esse compartilhar da sua amizade com alguém. Como igreja, nós não queremos que você esteja isolado, solitário. É por isso que nós falamos que as células da igreja são o meio de integrar você. Alguns ministérios são meios de integrar você, para que você seja cuidado e possa cuidar, para que você se relacione com pessoas. Porque ovelha isolada é petisco de lobo. Ovelha solitária é petisco de lobo. Então, quando nós falamos que a estratégia nossa é células, porque nas células você pode olhar no olho do irmão e conversar sobre as suas necessidades, e ali vai ter algo em comum. Segundo, eles tinham a ideia do partir do pão, e quando nós lemos o partir do pão, na nossa mente vem ceia, mas não é essa a ideia aqui. Aqui também tem ideia de ceia, mas não era apenas uma cerimônia que Jesus iniciou lá antes da sua morte. Aqui era o partir do pão, exatamente porque muitos destes homens e mulheres ficaram depois da festa do Pentecostes, por causa do mover do Espírito Santo, não voltaram para suas casas. Lembra que as 3 festas de peregrinação, onde os judeus vinham de fora para Jerusalém para as festas, era a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. 3 festas que os judeus de todas as nações vinham. Deus escolhe descer o Espírito, mandar o Espírito, exatamente na festa do Pentecostes, por causa da ideia de que todas as pessoas de várias regiões estavam ali e ouviram na sua própria língua. Muitos não voltaram. Muitos ficaram lá. E eles ficavam na casa dos irmãos. E eles tinham que comer juntos. E alguém dizia assim, rapaz, eu estou com 15 aqui. O pessoal dos medos, partos e algumas coisas ficaram aqui. Tem os árabes que ficaram na nossa casa. Se converteram e a gente vai fazer o quê? Vai mandar eles embora? Não, se eles voltarem para lá, eles estão ainda crus, vamos ficar com eles aqui. E eles ficaram. E aí repartia-se o pão uns com os outros. Essa ideia de servir a necessidade dos irmãos. Eles tinham necessidade de comida, então repartiam o pão. Essa ideia gostosa de que, ei, nada vai faltar para você porque Deus deu para mim. E se eu tenho, você tem também, nós vamos juntos. Parênteses. Se você ler o livro de Tessalonicenses, você vai descobrir o problema que foi quando isso começou a ficar corriqueiro. O livro de Tessalonicenses é uma crítica exatamente às pessoas que pararam de trabalhar e ficaram comendo às custas dos outros. Não é nada disso, mas o princípio da igreja era um princípio onde havia comunhão, partir do pão para suprir as necessidades. E um terceiro item era que eles perseveravam na oração. Oravam todo o tempo, porque descobriram que falar com Deus é um privilégio. Descobriram que agora eles têm acesso a Deus. Você imagina um judeu que fazia suas orações repetidas, manhã, tarde e noite. Aí, de repente, ele descobre
que quando ele ora, ele está falando diretamente com o Pai. No nome do Filho, pelo poder do Espírito, ele não quer parar de orar. Você não entendeu isso, né? Porque você nunca foi judeu. Mas você já foi de uma outra religião que você tinha que repetir um monte de coisa e não sentia nada. Você foi, não foi? Entende a diferença? Que agora você fala diretamente, não há barreira, não está intermediário, não tem tantas orações, tantos isso, tantos aquilo para você alcançar o seu perdão, porque o perdão já foi alcançado e agora você está podendo falar diretamente com o Pai. Por isso eles perseveravam na oração, porque eles sabiam que precisavam de comunhão com Deus. Segunda característica dessa vida comunitária que o Espírito produz. Então, o Espírito produz relacionamentos de qualidade, comunhão. O Espírito produz serviço, partir pão, suprindo necessidades. E o Espírito nos traz um desejo de ter uma vida de oração. Então, se você não tem uma vida de oração, você precisa começar a orar para que o Espírito te encha de desejo de estar falando com Deus. Mas uma segunda coisa, no versículo 46, está dizendo, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração ou sinceridade de coração. Interessante que estes homens continuaram se reunindo no templo e nas casas. Continuaram se reunindo no templo, isso era uma prática deles como judeus, mas começaram a reunir nas suas casas. E aqui tem uma coisa interessante, um princípio interessante, e que um autor americano, esqueci o nome, trata de a vida cristã de duas asas, sendo a igreja como uma águia que precisa voar, então ela precisa de duas asas. Ela precisa da asa do templo e precisa da asa da casa. E ele vai defender que os cristãos estavam entendendo que eles precisavam dos dois. Porque no templo, no momento que eles estavam lá no templo, ainda naquele conceito judaico, eles entendiam que estavam adorando a Deus, Yahvé, que não mudou, que era sempre o mesmo. Mas eles ficavam numa crise por causa dos sacrifícios que ainda existiam. Eles não estavam mais ligados às leis cerimoniais, porque eles já foram purificados pelo sangue de Cristo. Cristo já tirou o pecado deles, a purificação não se fazia mais necessária, mas eles ainda adoravam a Deus no templo, porque entendiam que isso era importante, porque ali havia uma comunhão de pensamentos. E eles diziam, nós temos um Deus chamado Yahvé. E aqueles irmãos, parentes, judeus, e eles juntos adorando a Deus, isso trazia uma sensação de que eles estavam fazendo algo certo, algo bom, algo maravilhoso. Estavam adorando a Deus no templo. Mas havia também uma necessidade de um tempo especial de compartilharem aquilo que Deus fez com eles. E no templo não poderia fazer, porque não dava para parar a liturgia do culto, para poder dizer, oh, isso é verdade, eu vou contar umas coisas para vocês. Aconteceu essa semana comigo. Ou dizer, aproveita e ora por mim, que eu estou passando exatamente isso que você está falando. Deus é muito bom. Não dava para fazer isso. Então eles sentiam a necessidade de partir o pão, e aqui sim tem a ideia de comunhão, de estarem comendo juntos. Juntos participavam das reuniões e com alegria e sinceridade de coração. Eles entenderam que ali, naquele local onde eles estavam nas suas casas, a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estavam com eles. Lembra de um versículo assim? 2 Coríntios 13, 14. Eles se reuniam não porque naquela casa tinha poder. Eles se reuniam por causa do poder de Deus
que fazia com que eles quisessem estar juntos. Porque o Espírito Santo nos une, nos reúne em torno de Jesus. Olha o que diz Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Eles sabiam claramente que Jesus estava ali, na pessoa do Espírito Santo. Que Deus estava ali, o Pai, na pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo estava ali nas ações que estavam acontecendo. E por isso eles tinham o desejo de estarem juntos. Porque o que Jesus está fazendo nessa semana com você? O que você está precisando de Jesus nessa semana para que eu possa fazer por você? Conta para mim, qual foi a experiência de Deus que você teve essa semana? Esse prazer de se reunir, eles não conseguiam isso no templo, eles queriam fazer isso nas casas. Vocês estão entendendo a diferença? Quando nós falamos aqui de que é importante você se reunir como igreja, para juntos nos fortalecermos, ouvirmos a palavra, adorarmos ao Senhor juntos, isso é básico. Mas também é muito importante que durante a semana você tenha um tempo onde você vai lá olhar no olho do irmão e dizer assim: você ora por mim, eu não estou bem. Mesmo com tudo isso que Deus é, eu me sinto tão fraco. E o outro olha para você e não te recrimina, e não te condena, e não diz que você é um fraco mesmo. Eu já sabia. Ele olha para você e diz assim: vamos somar juntos, porque o nosso Deus é forte e eu quero estar junto com você. Não havia sentimentos de inferioridade, não havia complexidade, não havia angústias e sofrimentos que não podiam ser tratados quando eles estavam juntos, porque quando estavam juntos, Jesus estava ali. Talvez é a mesma sensação que Pedro teve quando ele estava no Monte da Transfiguração. Marcos 9, 5 diz que Pedro olha para Jesus, depois que Jesus resplandece o seu rosto, aparece Moisés, aparece Elias, e ele diz: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Se você entender o texto, eles andavam muito naquela montanha, eles não gostavam de ir lá, talvez. Mas é a primeira vez, talvez, que eles vão dizer: é bom estar aqui. É bom por quê? Por causa da montanha? Não. É bom por causa do horário que eles estavam? Não. Só era bom aquele lugar por causa da presença viva de Jesus Cristo. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, naturalmente, o Espírito Santo que está em você nos atrai a estarmos juntos. Por último, não, tem mais ainda. Quarto resultado da presença do Espírito Santo na vida da igreja é que o Espírito Santo produz temor de Deus, e que eu traduziria para santidade. Versículo 43, todos estavam cheios de temor. E temor aqui não é medo, temor aqui não é uma angústia, temor aqui é uma doce admiração, é uma sensação de querer ficar perto, mas saber que é muito forte, é muito poderoso. É a sensação que Moisés queria ter. Senhor, eu posso lhe ver? Ele fala assim: não, você não pode me ver. É a sensação de Moisés lá no monte, que volta com o rosto transfigurado, a tal ponto que as pessoas que ele passava ficavam olhando de lado, porque ele refletia a glória de Deus. Essa ideia de que eu estou presenciando a presença de Deus, e ele é um Deus santo. Isso me constrange. É a sensação que Pedro tem quando diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Essa sensação, esse entendimento
do poder que há no nome de Jesus, de um Deus que não é um brinquedo, de um Deus que não é um gênio da lâmpada, de um Deus que não é simplesmente alguém que é o meu amiguinho, o Papai Noel. Ele é Deus. Mas não é para eu temê-lo no sentido de medo, porque Ele é Pai. Mas porque Ele é Pai, Ele não é meu amiguinho, Ele é Deus. Isso acontecia por causa da presença do Espírito Santo. Um grande respeito havia pelos de fora, porque viram o poder desse Deus, e os de dentro, porque experimentavam o poder desse Deus. Talvez seja um ponto que a Igreja de Cristo precisa resgatar. Respeito pelo teu Deus. Respeito pelo teu Deus. Não medo. Me lembro de uma história do Leandro Carnal sobre medo. Ele disse que ele era aluno de uma escola católica lá em Porto Alegre, e que no banheiro dos meninos estava escrito assim: Deus vê tudo, bem no banheiro. E diz que ele tinha poucos segundos dentro do banheiro, porque ficava com medo que Deus visse alguma coisa e fulminasse ele. Não é isso. Deus vê, Deus te ama, mas Ele não é seu amiguinho. Ele é Deus. Quinto resultado da presença de Deus na vida da igreja é que produz ações sobrenaturais. Glória a Deus. Versículo 43 está dizendo: e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Era maravilha mesmo, queridos. Era coisa inexplicável. Eram ações sobrenaturais. Não tinha explicação, mas era para evidenciar o poder de Deus, para legitimar o ministério daqueles homens como representantes legais de Jesus, que Lucas vai dizer que ensinava e fazia. E Deus está dizendo, então, através da vida destes homens, que Jesus continuaria ensinando e fazendo através deles. A igreja de Cristo precisa perceber, visualizar, experimentar e evidenciar o poder de Deus. É por isso que eu, quando falo com vocês, gente, vamos celebrar, entenda, tenha discernimento do que você está vivendo um milagre. Por isso que eu brinco lá, receber o remédio. Glória a Deus por não ter sido grave a situação, milagre de Deus. Sexta-feira eu estava na festa do Telzinho. Telzinho é aquele menino que nós oramos muito, ele nasceu com 520 gramas. E este menino hoje completa 5 anos. Glória a Deus. E os pais reconhecendo a viva voz que foi Deus que fez. Gente, isso é milagre. Isso é para vibrar. Nós oramos pela irmã Olga, a gente está vendo a irmã Olga, daí você fala assim, não, é a química que está fazendo certo. Para com isso, querido. Se você, crente, não dá glória a Deus por isso, você está dando apoio para a situação, dizer que é Deus quem está cuidando daquela mulher, ela tem 70 e alguma coisa, vivendo todas aquelas dores, ela sabe que toda vez que vai dar um pix, ela fala, Jesus, que ela acerte a veia. É a oração da irmã Olga e todas as vezes Deus está lá agindo e nessas pequenas situações está fazendo os seus milagres. Deus está operando no meio deste povo. E nós somos a igreja que Ele vai usar para muitas maravilhas e sinais foram feitas através da sua igreja. Sexto resultado, fruto
da presença viva do Espírito Santo na vida da sua igreja é que ele produz liberalidade. Versículo 44 e 45. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Aqui eu preciso dar um pano de fundo histórico para você entender o que significa isso. Nós vamos ver no capítulo 5 uma distorção disso, mas não perca os próximos capítulos, tá? É só para você entender que precisa corrigir alguns conceitos errôneos a respeito dessa ideia de que eles vendiam suas propriedades e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Alguns olham para isso como o comunismo em Cristo, o socialismo em Cristo. Tá? Não viaja. O que nós estamos vendo aqui é uma ação comunitária. É uma ação onde as pessoas tão cheias do Espírito Santo olhavam para as suas coisas e diziam: essas coisas não são minhas, essas coisas são de Deus, porque se Ele deu essa alegria ao meu coração, que é de graça, quanto mais as outras coisas. Eu reconheço que tudo é de Deus. E aí o mesmo Espírito fazia você olhar para o seu irmão e ver que ele estava precisando de algo. Você dizia: não é meu, Deus me deu para administrar. A minha alegria é ver a alegria do irmão, porque o Espírito Santo nos faz ter um prazer em ver o prazer do outro. O Espírito Santo nos faz altruísta, a carne nos faz egoísta. Eu sou egocêntrico por natureza, Jacques gosta do Jacques. E dos outros se der tempo. Jacques gosta de quem gosta do Jacques. Jacques gosta de quem retribui o gostar do Jacques. Agora o Espírito Santo pega o Jacques. E aí o Jacques começa a amar. Entendeu a diferença? Quando o Espírito Santo faz o Jacques amar, o Jacques começa a perder o interesse pelas coisas que ele tinha antes. É inversamente proporcional. Ele gostava de ter. Agora ele fala assim: eu tenho bastante. Será que alguém está faltando alguma coisa? É natural do sobrenatural. É normal dentro do sobrenatural. Que alguém cheio do Espírito Santo comece a olhar para fora e dizer: tem gente precisando. Então tem 3 coisas importantes aqui a respeito dessas ofertas, dessas vendas de bens. E era isso mesmo. O cara vendia uma propriedade dele, um bem dele, e depositava diante dos apóstolos e dizia assim: pode usar no que precisar. Que ninguém sinta falta. Era exatamente isso. Agora vamos lá. Primeira coisa que precisa ser tratada aqui. Era voluntária essa venda e essa dedicação. Isso quer dizer, não era obrigado a vender. Ninguém pegava e falava assim: gente, agora é o seguinte, o Estado está dizendo que você não tem mais nada. Você tem que vender e dar para o Estado, entendeu? Comunismo. O Estado rege as coisas. Não, eles continuavam sendo donos da sua propriedade privada. E eles, então, faziam as suas vendas segundo os seus entendimentos. Era voluntário. Qualquer igreja que leve você a vender coisas que você não quer, prometendo coisas que você quer, não é igreja. A igreja de Cristo, do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo, é a igreja que diz assim: gente, isso aqui é voluntário. Quem sentir no seu coração, que dê. Eu tenho um prazer de dizer a você que nos meus 20 anos de ministério, eu nunca tive acesso a nenhuma lista de membros dizimistas da igreja. Sabe por quê? Porque eu quero ter o prazer de olhar para cada um aqui com o mesmo olhar. Porque se você deu, porque o pastor sabe, você não deu para Deus. E se você não deu para Deus, sua oferta foi vã.
Se você não deu por prazer de servir ao Senhor, por reconhecimento da grandeza dEle, pelo temor dEle e pela alegria de participar da obra, você perdeu o seu dinheiro. Ela precisa ser voluntária, não há nenhuma obrigatoriedade aqui. Segundo, ela tem que ser uma oferta consciente. Ou seja, ela precisa ter um propósito. Essas ofertas aqui tinham um propósito. Qual era o propósito? Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A ideia de que precisa dessas ofertas. Então elas são necessárias. Então você está consciente que você está entregando para abençoar essa pessoa, para cuidar dessa necessidade, para suprir essa necessidade. Não é essa coisa de, dê que Deus vai te abençoar. Se não der, não vai abençoar. Tem um propósito essas ofertas. Pastor, dízimo e oferta. Dízimo é adoração sua a Deus, com os seus bens. E oferta é exatamente para suprir as necessidades das pessoas. Essas aqui eram ofertas no sentido de necessidades. É por isso que todas as vezes que você ouve eu pedindo oferta aqui na frente, eu estou dizendo, meus irmãos, essa oferta é para o fulano de tal. E depois no outro domingo, deu 100 e tantos reais para o fulano. Já recebeu, está aqui. Porque ela precisa ser consciente. E o terceiro, ela precisa ser abençoadora. Distribuíam para suprir as necessidades das pessoas. E eu tinha prazer em falar, não, isso eu quero fazer. Eu quero abençoar o meu irmão. Eu não me sinto lesado dando esse dinheiro, porque eu sei que o outro não vai sentir falta de nada, então esse é o meu prazer. Está vendo a dimensão do Espírito Santo na vida da igreja? Faz com que dinheiro não se torne um problema. Faz com que dinheiro não seja o nosso Senhor, e sim o nosso servo. Faz com que o dinheiro se torne parte do poder de Deus para abençoar a vida das pessoas. Então, os que têm sentem prazer em dar, e os que não têm não se sentem constrangidos em receber. Vou repetir a frase. Os que têm não se sentem usados nem lesados em dar, e os que não têm não se sentem constrangidos em receber. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, muito sério. É tão pecado alguém ter e reter, e é tão pecado você precisar e Deus ter para dar para você e você não querer receber. Também é pecado. Porque chama-se o pecado do orgulho. Então, se você tem uma necessidade, seja ela física, emocional, espiritual, você precisa compartilhar com pessoas que você confia, que você conhece, que você ama, mas diga para que haja oração, para que haja serviço. Às vezes Deus está com o presente, a bênção, o servir para você, mas você não abre o seu coração para ser ajudado. Não havia esse constrangimento lá, porque o Espírito Santo tirava tudo isso. Tirou a ganância de quem era mais rico e tirou o orgulho de quem era mais pobre. E aí eles tinham tudo em comum. Está aí essa igreja. Está aí esse sonho de igreja. Está aí esse desejo de ser essa igreja. Nós vamos estudando o livro de Atos e vamos ver as dificuldades dessa igreja. Eu gosto da Bíblia porque ela não mostra só o conto de fadas, ela conta as dificuldades, os pecados, as falhas. Não perca. Mas agora vamos desfrutar da idealidade dessa igreja. Então a maneira de eu avaliar a nossa igreja, e a maneira que eu tenho trabalhado com a liderança para avaliar a nossa igreja, está em cima disso. Pessoas que são salvas e integradas no corpo. Está acontecendo isso? Se está acontecendo, a igreja está viva. Não só as pessoas estão chegando por ser membros de outra igreja, mas pessoas que realmente conheceram a Jesus e entregaram a sua vida a Jesus e querem se integrar ao corpo de Cristo através do batismo. Nós tivemos, o ano passado, alguns batismos, vamos ter agora alguns batismos, temos 8 batismos marcados para o dia 16 de junho,
E em nome de Jesus queremos mais batismos dia 10 de novembro, que é a nossa festa de aniversário da igreja. Eu olho para isso. E eu oro para que a igreja possa ser essa igreja que evidencia Jesus de tal forma que atraia pessoas para querer se fazer parte do corpo de Cristo. Segundo, eu avalio a igreja, sim, com o tanto de pessoas que estão dedicadas a estudar a palavra. Seja no culto de domingo, seja na escola bíblica, seja na linha de treinamento, seja em qual for momento. Quanto mais pessoas dedicadas a estudar a palavra, mostra que a igreja está viva e cheia do Espírito. Eu avalio a igreja como uma igreja onde as pessoas são cuidadas umas pelas outras, que amam as outras, que estão inseridas nos pequenos grupos, mas não simplesmente por estarem inseridas, mas que a gente percebe que cresceram, que amaram e que serviram, estão servindo umas às outras e que está pulsando essa vida no corpo. Eu avalio isso, eu olho isso e eu oro por isso. Eu oro para que a igreja tenha um profundo respeito por Deus e deseje agradá-lo em tudo, isso chama-se santidade. Eu oro para que a gente experimente o poder de Deus, seja através dos milagres na cura, dos pequenos e grandes milagres, mas que isso seja evidenciado sim. Não que vai trazer gente aqui para frente ou fazer momentos de oração, às vezes vai acontecer, mas que isso seja evidenciado lá, talvez lá na sua casa, talvez lá na sua célula, sem nenhum bafafá, mas você fala assim, eu estava lá e presenciei o poder de Deus. Eu oro e desejo que a gente sirva também com o bolso. E que o dinheiro não seja motivo nem de uns sofrerem ou de outros se terem, mas que no meio do povo não haja necessitados. Nós sempre teremos pessoas mais ricas e pessoas menos ricas. Sempre teremos diferenças de classes sociais e econômicas. Sempre teremos. Mas sabe qual que é a minha alegria no corpo de Cristo? Que isso não seja nenhuma coisa que nos separe. Que você abrace o funcionário público com a mesma alegria que abrace um profissional liberal, um empresário, um profissional de alguma carreira. Salários totalmente diferentes, mas isso não mexe com a gente. O que nos une é o Espírito Santo que habita em nós e que nos faz pulsar em direção à vontade de Deus. Esse é meu sonho. E eu avalio a igreja em cima disso. Por isso, nessa noite eu queria orar com você, terminando esse culto, e te desafiar a pegar essa lista, esses versículos de 41 a 47, e colocar em evidência em algum lugar no seu ambiente de trabalho, da sua casa, e que você orasse por essa igreja. Talvez você vai pegar e fazer uma cópia, imprimir, fazer uma cópiazinha e colocar lá na sua escrivaninha, na sua mesa. Eu gostaria que essa semana a gente tivesse sendo intencionalmente motivados a orar por essa igreja de Atos 2, de 41 a 47. Você pode fazer isso? Isso é um pedido que eu faço. Bota uma colinha e ora por esses itens. Senhor, eu oro para que haja acréscimo de pessoas. Eu oro para que nós estejamos dedicados à palavra. Eu oro, sim, Senhor, para que nós possamos estar desejando uma vida comunitária, uma vida de amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Eu desejo, Senhor, que a nossa igreja seja uma igreja que tenha temor do Senhor. Eu desejo, Senhor, sim, que essa igreja experimente ações sobrenaturais do Senhor. Senhor, eu desejo que essa igreja tenha liberalidade e que realmente isso seja voluntário, consciente e abençoador.
Eu desafio você a fazer isso essa semana. E a segunda oração que você vai fazer, depois de você orar para que Deus dê essa igreja, Senhor, qual é a minha parte? O que precisa ser mexido e transformado em mim? Sabe o que vai acontecer domingo que vem? O nosso culto será diferente. Sabe por quê? Porque você vai vir, não é na expectativa de ouvir uma palavra, você vai vir na expectativa de participar de um culto de adoração. E aí você não vai ficar mexendo na unha, você não vai mexer em celular, você não vai ficar esperando a hora do pastor terminar, e o pastor prega muito, demora mesmo. Você vai participar de uma experiência da presença viva do Espírito. Esse é o meu sonho. Às vezes tem dias que eu oro e prego e falo, Senhor, só o Senhor pode fazer isso ecoar no coração da igreja. Mas eu tenho um sonho. O sonho é que você não precise mais de pregadores para se inspirar. Que o Espírito Santo que habite em você te faça vibrante. E isso atrai pessoas a Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu aprendi uma coisa desde cedo. A sinceridade na sua oração vai determinar as respostas da sua oração. Então, nada de fazer uma oração formal agora para Deus. Fala com Ele qual foi desses itens que te incomodou grandemente. E se coloca à disposição essa semana para Deus falar com você e tratar você, para que você seja essa igreja que o Espírito Santo deseja usar. Pai de amor, a começar pela minha vida, o Senhor sabe, Senhor, o que o meu coração tem sentido. Eu tenho alegria de ver o Senhor agindo, mas, Pai, eu clamo por um despertamento na vida da Tua igreja. Desperta no Senhor ao interesse pelo Senhor, a Sua palavra e a vida da Tua igreja. Deus, aviva no Senhor, aviva a Sua obra, derrama do Teu Espírito sobre a Sua igreja, faz-nos arder em direção ao Teu querer e à Sua vontade, faz-nos uma vida vibrante de tal forma que isso atraia outras pessoas. O Senhor é Deus grande e poderoso, e eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para a Tua igreja. Então faz a Sua obra, age com poder, enche-nos do Teu Espírito, abre as nossas bocas, faz-nos adorar como o Senhor merece, faz-nos arder em direção ao Senhor, mas faz-nos, ó Deus, com um coração liberal na Sua obra. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe, uma boa semana.